Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Tarde, meus queridos ouvintes. Eu me chamo David e estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Um programa abençoado. Todas as terças-feiras de 1h10 a gente está aqui para compartilhar da palavra do Senhor, certo? Eu me chamo David, como falei, sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida, aqui de Itapetim. O nosso templo se localiza ali próximo ao Pátio da Feira, o Pátio Novo da Feira, certo? E hoje à noite de 7 horas, a gente terá um culto poderoso que é a Noite das Maravilhas. É um momento só para as mulheres. Ou seja, você que é mulher, desde já você está convidada. Hoje de 7 horas da noite lá na Igreja Verbo da Vida, no templo, próximo ao Pátio Novo da Feira. Quinta-feira agora. Você que sofre com alguma enfermidade, que está com algum sintoma de depressão, qualquer que seja o problema, qualquer que for a doença, você também está convidado. A gente vai ter um culto poderoso, um culto de cura. A gente só tem um culto mensal de cura, então vai ser quinta agora, então não perca. Você que sofre com qualquer doença, vá receber sua cura quinta-feira de 7h20 da noite, certo? Muitas pessoas têm sido curadas, pessoas foram curadas de diabetes, de caroços, de muito tipo de doença. Deus está curando lá, então não perca, quinta-feira de 7h20. Se você não tem enfermidade nenhuma, doença nenhuma, mas conhece alguém que tem alguma doença, então leve essa pessoa, convide para ela receber a cura dela e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, tá certo? Quinta agora de 7h20 da noite. E domingo a gente tem o nosso culto tradicional, o culto da família, um culto poderoso para você levar a sua família e ser ricamente abençoado, tá certo? Pode levar a sua criança, lá tem departamento infantil para a sua criança também aprender a palavra de Deus. Pode levar seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa, para seu casamento também ser ricamente abençoado, tá certo? E eu tô aqui hoje com o nosso querido pastor Roberto, pastor da nossa igreja. Dá um alô aí o pessoal, pastor. Boa tarde, pessoal, graças e paz. É um prazer estar junto com vocês aqui no mais um programa Vida na Palavra, né? Onde a palavra de Deus tem trazido libertação e aberto os nossos olhos espirituais nessa caminhada da fé cristã, né? Amém, amém. Eu queria fazer uma breve oração já para a gente partir para a palavra do Senhor. Palavra poderosa. Fica ligadinho aí, querido ouvinte. Não saia de perto do rádio. Ouve aí que a palavra de Deus essa tarde é justamente para você, tá certo? Então fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse programa abençoado, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos. Abre o nosso entendimento, abre o entendimento de cada ouvinte, Espírito Santo. Que essa palavra venha entrar no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Que está ouvindo essa palavra, Pai. Nós só temos a te agradecer por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o empecilho e te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor? Vamos lá? É isso aí, pessoal. Então, seguindo aqui a temática, né, do nosso programa. Isso. Pelo próprio tema já
qual é a intenção do programa, né? Vida na Palavra. Então, a intenção do nosso programa é trazer esclarecimento das Escrituras, daquilo que a Palavra de Deus diz, né? Não de uma religião, porque às vezes a pessoa foca tanto na religião e esquece do que a Bíblia diz, né? E para mim o que vale é a Palavra de Deus. Amém. E a gente se submeter à Escritura, aquele que está escrito na Palavra, para que a gente possa obedecer. A Bíblia é um livro iluminado por Deus, né? Deus deixou a Bíblia para que a gente possa caminhar por ele e não ser enganado por ninguém, nem por nenhum homem. É por isso que a gente tem que criar esse hábito de ler a Bíblia, né? De ler a Palavra de Deus. E a Bíblia, David, é um livro tão interessante que tem coisas que fala do passado, né? Coisas que aconteceram, dos grandes homens de Deus. Nós chamamos isso de Velho Testamento, mas a Bíblia também fala de coisas sobre o futuro. Isso. De coisas que vão acontecer, né? E sobre isso veio no meu coração, né, para trazer um despertamento para a igreja, um tema que a gente fala muito, foca muito nesse tema, mas antes de eu vir para cá o Espírito Santo disse no meu coração: não deixe de falar um assunto porque você falou muitas vezes. Continue falando e dê oportunidade para que outras pessoas possam ouvir também. Amém. Então às vezes a gente, não, já falei tanto sobre isso, já ensinei tanto, já preguei tanto sobre isso, mas tem tantas pessoas que não ouviram sobre isso. E aí a gente não pode pegar aquilo só para a gente e esquecer que tem pessoas ali que precisam também ouvir. E eu queria começar em cima de uma pergunta. Eu vou perguntar a David, mas é como se eu estivesse perguntando para você também. David, ele sempre tem me ajudado aqui nesse momento da palavra, do compartilhamento, né? Ele tem sido um auxílio. E a pergunta, David, eu não sei, né, se antes de você se converter já veio algum pensamento tipo assim, como será a vida depois da morte, né? Para onde eu vou? Ou você já viveu tão assim, naturalmente, no mundo natural, que não chegou nem a refletir sobre sua eternidade? Me fala um pouco. Ô pastor, essa pergunta é muito forte, né? Muito, vamos dizer assim, de reflexão, traz uma reflexão, né? Eu particularmente eu já cheguei a pensar, quando morrer, né? Quando a pessoa morre, o corpo da pessoa, né? Para onde vai, né? Muitas pessoas já perguntaram isso e tem outras que até hoje não se perguntaram, nunca veio na mente para pensar isso ou perguntar isso. Mas né? Justamente isso, às vezes a pessoa está tão conectada com o natural, né? O mundo natural, Com essa vida, com a vida, com os prazeres da carne, que ela se esquece do espiritual, né? Isso. De saber, podemos dizer assim, de se revestir, de se preparar. Ele se prepara para tudo. Uma faculdade, eu sempre tenho dito isso, faculdade, investimentos, mas não se prepara para a eternidade, né? Eu acredito que muitos pensam assim. Um dia, quando eu envelhecer, eu vou buscar a Deus. Verdade. Né? Muitos pensam dessa forma. Mas é muito perigoso pensar dessa forma. E se não der tempo? E se acontecer alguma coisa? E seu destino acabar hoje mesmo? Se você bater das botas hoje, Deus o livre que isso aconteça. Mas a gente está sujeito. E se não der tempo? Essa é a pergunta. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo você envelhecer? Será que vai dar tempo você chegar aos 80 anos de idade? Aos 90, aos 100, aos 70? Será que vai dar tempo? Então são coisas que a gente tem que refletir e tem que pensar. Então você pensava sobre isso? Como é que imaginava a sua cabeça, né? Depois da morte? E aquelas pessoas que dizem, oxe, morreu, acabou, não existe isso não. Tem muitas que pensam isso, né? Então, outros dizem, vamos aproveitar. Vamos aproveitar a vida o máximo que puder, porque depois que morreu, acabou. Então a gente só vai colher aquilo que está vivo. Mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Escritura diz isso? Não é? Então, é sobre isso que a gente quer falar. Não, o que é que passava na sua cabeça tanto, David? Ô pastor, nesse caso, é muito interessante essa pergunta, né? Eu particularmente, né, eu não pensava muito nisso,
Mas eu já cheguei a me perguntar para onde eu vou, né? O que acontece depois que a pessoa, que o corpo físico morre, que isso é natural, né? Eu vivia pensando que a vida se resumia nos 80 anos, 70 anos, tem pessoas que menos, tem pessoas que mais certeza, né, de uma eternidade, né? Isso, até porque, queira ou que não queira, o nosso conhecimento Agora, é limitado, né? Mas a palavra diz. Agora imagina uma situação que, vamos supor que você morresse hoje. Um exemplo, né? Declara em nome de Jesus que Deus vai te dar muitos anos de vida. Mas aí você morresse hoje, e quando você morresse, você se deparasse fora do seu corpo, vendo seu corpo estendido no chão, né, e de repente uns seres espirituais te levando para um ambiente, para um lugar de trevas, um lugar de muito sofrimento, um lugar de fogo. Né? Imagina como seria a sua reação. Já passou isso na sua cabeça? Passou depois que eu conheci a palavra, né? Só depois conheceu a palavra. Isso, mas antes não. Antes não tinha esse entendimento, né? Não, pra mim que morreu, se acabou-se. É interessante que a palavra fala tanto sobre isso. E é tão clara as escrituras. Tá tão clara as escrituras e às vezes até as falsas religiões combatem isso. Né? Porque religiões... Algumas, às vezes, nem é falsa, né? Às vezes nem é falsa, mas a doutrina está distorcida. O ensino está distorcido. Às vezes são pessoas que creem, religiões que creem no Senhor Jesus, mas distorce as escrituras. Forte. Distorce. Né? Tipo assim, olha, você vive aí do jeito que você quiser aí. Um dia, quando você morrer, um dia nós vamos ressuscitar e Deus vai julgar. Se você for salvo, você vai ser salvo. Se você for condenado, você vai ser destruído e não vai existir mais. Mas será que é isso que a Escritura diz? Será que se resume somente nisso? Não é verdade? Então é justamente isso, à luz da Escritura, que nós queremos falar. O que a Bíblia trata sobre isso? Para que venha trazer uma consciência. Porque quando se tem consciência, olha o que a Bíblia diz, David. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 6, no versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Então a própria Bíblia traz essa orientação para quê? Para que a gente trabalhe não pela comida que perece. Significa que você não vai mais trabalhar para colocar o pão de cada dia na sua casa? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo assim: não dê foco somente no que é passageiro. Olha para aquilo que é eterno, como diz aqui, João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, quando Jesus dá uma instrução dessa, ele está dizendo assim: olha, rapaz, não viva só pensando nas coisas que são passageiras, não, mas pensa naquele que é eterno. E a Bíblia, David, mostra um caminho para essa eternidade. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe um caminho. Mas as pessoas, às vezes, muitas delas, né? Muitas estão com os olhos fechados para passar por esse caminho. Por quê? Mas justamente por isso, porque elas estão almejando agora aquilo que é passageiro. Algumas delas estão dizendo assim: quando eu for mais velho, eu me converto. Eu mudo de vida, eu me arrependo dos pecados. Justamente. Mas eu volto a perguntar: vai dar tempo? Forte. Né? Vai dar. Será que esse... Você vê aqui o relato desse que aconteceu aqui na nossa cidade, aqui de frente da delegacia aqui, do rapaz que vinha na pista, né, de madrugada, vinha da vaquejada, se eu não me engano, né? E ele vinha andando normalmente no canto, ele não estava nem no meio da pista. De repente, do nada, surge uma moto, bate naquele rapaz e ele morre imediatamente. Eu acredito que imediatamente. Aí deu tempo? Deu tempo para ele? A gente não pode julgar, né, se a alma dele foi salva ou se não foi salva, isso aí compete a Deus.
né? Compete a Deus. A vida dele particularmente compete a Deus. Mas a questão é, deu tempo, será? Será que a alma dele foi para um bom lugar? Eu não estou dizendo que não foi, para que não haja má interpretação. Estou trazendo só uma reflexão como um despertamento para a minha vida e para a sua vida. Será que dá tempo a gente estar esperando? Então, você pensava sobre isso, David? O pastor, eu não pensava, né? Eu pensava que, como eu falei, que a nossa vida aqui na Terra morreu, acabou-se. Tem pessoas também que pensam que todos que morrerem vão ser salvos, né, pastor? E o senhor falando desse relato desse rapaz, eu lembrei de um testemunho de Reiner. Ele ministrou lá no JPN em Campina Grande, e ele disse que tinha um amigo dele, pastor, que esse amigo dele, ele sempre falava de Jesus para esse amigo entregar a vida a Jesus, mudar de vida, né, viver para Jesus. E esse amigo nada. E esse amigo sofreu de uma enfermidade que paralisou 80%, se eu não me engano, do corpo dele. E tava só pela máquina, só vive pela máquina, tava praticamente em coma, né, como o povo diz. E aí esse amigo dele foi no hospital, orou por esse amigo dele, e com poucos dias, parece, se eu não me engano, 3 dias mais ou menos, Deus foi e curou esse amigo dele. Ficou completamente bom, é tanto que teve alta no hospital, e foi lá na casa dele agradecer a ele pela oração, né, por ele ter sido instrumento de Deus. E chegou lá e agradeceu. E ele disse assim, não, você não tem que me agradecer, você tem que agradecer a Deus, porque foi Deus que te curou, foi Deus que te livrou. Aí ele foi, deu graças a Deus e ele foi e falou, agora entregue sua vida a Jesus, viva para Jesus, Jesus te livrou da morte, agora viva para Ele. E ele foi e disse, não, eu sou muito novo, foi isso que o pastor está dizendo, né? Ele disse, eu sou muito novo, eu não estou pronto também. Num dia que eu estiver pronto, tal, eu gosto de beber minha cerveja, eu gosto de minhas festas. Um dia que eu estiver mais preparado para deixar isso, aí eu sirvo a Jesus. Ele disse que, se eu não me engano, foi no máximo 10 dias, parece. Esse amigo dele foi e do nada, estava bem, andando na rua, do nada teve um infarto. Faleceu. Aí ele disse, né, ele contando esse relato, ele era muito amigo dele. Ele ficou muito triste. É justamente isso. Será que vai dar tempo? Isso, amanhã é uma surpresa. Logo no começo, né, do meu ministério, né? Na época era Filadélfia. Eu me lembro de um jovem que... A igreja é pequenininha. E um jovem foi lá na nossa igreja, né? Entrou, assistiu o culto. Quando acabou o culto, ele saiu lá pra fora. Eu fui dar atenção a ele, né? Ele tinha ido nos visitar. Ele deu a entender que ele gostou do culto, tal, né? Da reunião. E eu me lembro que eu coloquei a mão nas costas dele e disse assim, rapaz, volte ao dia, se eu não me engano foi no domingo, não me lembro. Eu acredito, David, que aquele foi mesmo o Espírito Santo ali me usando para ele naquele momento. Né? Por incrível que pareça, ele saiu, foi-se embora, mas aquela palavra não entrou no coração dele, ele não voltou. E ele foi para São Centro, eu não me lembro se foi para uma festa, o que foi, não me lembro bem. Ele é um conhecido nosso, né, de Daniela, minha esposa. E quando ele foi para lá, ele sofreu um acidente de moto e chegou a óbito, né, chegou a falecer. Aí a pergunta é, será que dá tempo? Né, tem pessoas que ficam tentando assim mudar a palavra de Deus para tipo amenizar, tipo para não assustar. Entendeu? Mas Jesus, Deus, ele era bem específico naquilo que ele falava. Jesus não tinha medo de falar a palavra. Se você abrir a Bíblia e disser assim, eu vou ler o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, você vai ver tantas vezes a palavra inferno, que você talvez vá contar e vá se perder. O tanto que Jesus falava sobre o inferno. Como é que está escrito um assunto sobre o inferno na Bíblia e a pessoa não dá atenção no que está falando? Se Jesus falou tantas vezes na palavra inferno, é porque ele estava despertando, dizendo, minha gente, inferno existe. Querendo livrar as pessoas, justamente. Né? Quando a Bíblia frisa muito no assunto, é porque ele está, vamos dizer assim, a preocupação espiritual. Isso. Se tem muito, tanto a Bíblia fala muito sobre inferno, como também fala muito sobre céu e paraíso. Se fala tanto, gente, é porque
não é um conto de fada. Não é uma brincadeira, como muitas pessoas estão brincando. Se você perguntar, pastor, por que o senhor se converteu? Porque por temor. Porque eu não queria morrer e saber para onde vai minha alma, o destino da minha alma. Entendeu? Eu não vou resumir minha vida aqui por um tempo aqui passageiro. Eu já vou com, graças a Deus, de 16 anos mais ou menos, que eu me entreguei completamente ao Senhor. Porque eu quero viver a eternidade. Eu quero uma garantia da eternidade. E só quem pode me dar essa garantia da eternidade é Jesus. Aí se você perguntar, o Senhor merece? Nunca vou merecer. Ninguém vai merecer. Mas se não for a graça, a misericórdia dele, que nos alcança, que nos perdoa, para que um dia a gente possa desfrutar da vida eterna. E Jesus, David, ele era muito específico. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia em casa, eu estou falando isso aí, você pode pegar a sua Bíblia em casa e abrir lá em lá no livro de Lucas, capítulo 16, a partir 19. Do versículo 19, e começar a ler. Como aquilo foi esclarecedor. Quando Jesus começa a falar de um certo homem que vestia de roupas luxuosas, né, que vivia se divertindo. Tem versões que falam se divertia, né? Outras versões se arregalava, tá entendendo? Ou seja, vamos falar numa versão mais esclarecedora para que aquelas pessoas que não têm tanta compreensão na palavra possam entender, né? Jesus foi bem específico quando falava, citando sobre dois homens, um rico e um pobre. Um rico que se divertia, vestia roupas luxuosas, não é? E um pobre que ficava ali sentado ali na borda da mesa ali, né, esperando uma migalha de um pedaço de pão que caísse ali no chão, né, e de repente o próprio Jesus, bem esclarecedor, fala que aquele homem rico chega a falecer, né? E quando aquele homem rico chega a falecer, a Bíblia, o pobre chega a falecer, né? Tanto o homem rico como o pobre chega a falecer. Ele citando um relato tão específico, rapaz, tão esclarecedor. Não é? E ele diz que aquele pobre, o anjo veio, apareceu para ele, tomou e levou para um lugar de descanso. Né? O espírito dele, a alma dele. Um lugar de descanso. E também fala do rico. E pastor, mas quer dizer que todo rico vai para o inferno? Não estou falando que todo rico vai para o inferno. Porque existe rico que se converter verdadeiramente e a sua riqueza não serve só para ele, mas serve para o reino de Deus e para abençoar a vida de pessoas, tem uma generosidade no coração e vão alcançar a graça da misericórdia de Deus, da salvação eterna. Como existem pobres que não tiveram conhecimento com o Senhor e que rejeitaram o evangelho e perderão a salvação eterna, e vice-versa. A questão não está na questão se a pessoa tem dinheiro ou se não tem dinheiro. A questão está na entrega. A questão está na sua entrega ao Senhor Jesus, a sua mudança de vida. A questão está a dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador miserável que preciso da sua ajuda. Agora, quando você lê lá Jesus falando desse relato, o mesmo rico que morreu, o corpo, né? Porque o espírito não morre. É onde muitas pessoas se enganam. Estava onde? A própria Bíblia diz, no inferno. Se você ler o versículo 22, olha, bem específico, lê aí para mim, capítulo 16 de Lucas, versículo 22. Vai falar sobre o homem que morreu e foi levado pelos anjos. Vai. E aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, para onde Abraão estava. E o rico também morreu, né? Fala que o corpo foi enterrado, mas e o espírito? Isso. Não é? Agora interessante, David, que no versículo 23, a Bíblia diz que onde o rico estava sendo atormentado e olhou e viu de longe Abraão e Lázaro. Lázaro lá do lado de Abraão. Ou seja, ele já tinha morrido, né, pastor? A Bíblia está dizendo que ele já tinha morrido e depois que ele morreu, ele estava sendo atormentado, o espírito dele. É justamente por isso, porque as pessoas associam a morte como se não existisse mais. A morte, David, é só o desligamento do espírito humano do corpo. Mas o cara continua vivo. Ele só não vai estar dentro do seu corpo, mas ele vai continuar vivo. Entendeu? E lembrando que isso foi o próprio Jesus que disse isso, né, pastor? Bem específico, bem esclarecedor, né? Então, o rico lá,
Que a Bíblia fala que ele estava em tormento no versículo 24 e ele fica pedindo para que Abraão refrescasse a língua dele, porque ele estava atormentado. Agora quem estava atormentado? O espírito dele. Porque a gente tem que entender que a gente somos seres espirituais, David. Não se acaba não. O corpo pode acabar, mas o espírito não acaba não. É uma coisa que é muito real. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Talvez tenha pessoas que estejam me ouvindo e estão dizendo: isso é conversa fiada, eu não acredito nisso não. Então vamos para frente. Um dia nós vamos saber se isso é verdade ou não. Eu acredito plenamente naquilo que está escrito na palavra. Se você analisar as escrituras, como eu estou dizendo aqui, Lucas capítulo 16, lá no versículo 27, você vai encontrar o rico implorando para que Abraão mandasse Lázaro até a casa do pai dele. Ou seja, era como se ele dissesse assim: intercede a Deus aí para que ele ressuscite, para que ele vá lá na casa dos meus pais, ou então até em espírito. Avisar, né? Avisar, no versículo 28 diz: eu tenho 5 irmãos, deixa que ele avise, para que ele saiba que esse lugar, ou seja, o lugar do tormento, chamado inferno, existe. Mas Abraão disse assim. Isso era uma conversa de espírito com espírito. Ou seja, pastor... Não era pessoas que estavam vivas no corpo, não. Ou seja, ele estava dizendo aqui, né, que pedindo para Abraão ou para Lázaro voltar para a terra, né, para aqui, para avisar os irmãos dele, para os irmãos deles fizerem por onde se arrependerem dos pecados, para não irem também para o inferno, para o lugar de tormento. Justamente. É forte. Justamente. Mas Abraão disse: lá eles têm os profetas e eles devem ouvir. Aí se você perguntar por que a gente está pregando o evangelho, para despertar disso aqui. Para você não ir para lá. Independente de placa de igreja, David. Né? Para você saber, você não precisa ir nem na nossa igreja. Não precisa não, se converta só. O lugar onde você vai congregar, frequentar, o Espírito Santo pode te conduzir e te levar. Tem várias igrejas aqui em Itapetim. Igrejas boas. Assembleia de Deus, Igreja Batista, não é? Muitas igrejas boas aqui, congregacional, congregação cristã. Né? Tem a nossa, tem a Deus e Amor, tem o Verbo da Vida. Isso aí é um lugar. Só que assim, rapaz, já que eu me converto, eu tenho que estar perto daquelas pessoas que professam a mesma fé, que estão buscando. Por quê? Para que eu não me esfrie na fé. Eu preciso estar perto dessas pessoas para eu não me esfriar na fé, para que eu possa permanecer na fé. Então por isso que nós pregamos o evangelho. O evangelho é isso, é trazer um despertamento, David, para a vida das pessoas, para que a verdade seja, para que haja, podemos dizer assim, os olhos do entendimento sejam abertos. Certa vez, quando eu era novo, alguém disse para mim assim: Roberto, tu quer saber a verdade? Eu disse: eu quero. Ele disse: peça a Deus. Também David, ele só disse isso, ele não ficou insistindo não. Ele não ficou dizendo: a minha igreja é certa, isso é certo. Não, ele disse: peça a Deus. David, eu fui para dentro de casa e pensei naquilo. E eu fiz um pedido a Deus. Eu era uma criança. E eu disse: Senhor, mostra-me a verdade. E Deus me mostrou a verdade. Porque o Espírito Santo abriu meus olhos espirituais. Hoje eu sei que existe um lugar que Deus não quer que a gente vá para lá. Como também existe um lugar que Deus quer que seus filhos vá para lá. A Bíblia diz, David, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 33, na parte B do versículo, finalzinho do versículo, diz assim: acumulem um tesouro inesgotável no céu, onde nenhum ladrão o toca e nenhuma traça destrói. Então as direções sempre é isso. Ó. Onde é que eu tenho que acumular tesouro? No céu. Aí você talvez pense: pastor, quer dizer que eu não posso fazer reservas, né, para me precaver? Eu não posso fazer uma poupança. Não, a Bíblia não está dizendo isso não, irmão. Está dizendo assim que a sua atenção não deve ser somente para isso, mas que você deve acumular tesouros no céu. Como é que eu acumulo tesouro no céu? Entendendo que a eternidade existe e que eu preciso colocar Deus acima de todas as coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E no versículo Mateus capítulo 6, 21, que a gente está entrando na parte final, diz assim: lembre-se disto, onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. E o que é o teu tesouro? É aquele que você tem mais dado foco, aquele que você tem mais buscado. Se você tem buscado o reino de Deus, as coisas celestiais, se o seu amor está em obedecer a Deus e a sua palavra, isso é o teu tesouro. Agora, se não está, meu querido,
seu coração está firmado em outra coisa. E um dia você vai ter uma grande decepção, porque no dia que você partir, a sua alma vai perecer num canto que não tem mais saída nem solução. Nem reza braba tira uma alma do inferno. Que as pessoas pensam que tira, né? Mas a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, morreu, se foi condenado, acabou-se, meu filho, acabou-se. A gente acabou de ler, né, pastor, que o homem morreu e já foi diretamente para o inferno. Ou seja, o tempo de você livrar dessa condenação do inferno é enquanto você está vivo. Você tem que fazer, é hoje. É que nem o pastor diz, amanhã é uma surpresa. Amanhã você não sabe do dia de amanhã, é hoje que você tem que mudar. Justamente. É hoje, aproveitar enquanto você está vivo. Não brincar com as coisas de Deus, David. Porque antes de eu vir para cá, né, eu vindo sobre Atos dos Apóstolos, ouvindo a palavra, e passou mesmo por aquele texto lá de Ananias e Safira, que brincaram com o Espírito Santo, né? Mentiram para o Espírito Santo, e por causa daquilo eles chegaram até a falecer. Então não brinca não, rapaz. Se você está me ouvindo, eu vou te dizer uma coisa: se converta. Sabe qual é a definição da palavra converter? É você que vive uma direção errada e pega para a direção correta. E a direção correta está no paraíso, está no reino de Deus. Essa é a palavra de hoje. Queria só reforçar aqui, né, se você está me ouvindo aí, quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, recebê-lo como muito suficiente Salvador, aceitá-lo e mudar de vida, você pode fazer sua oração aí na sua casa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você e vai te livrar da eternidade no inferno e garantir o seu lugar no paraíso, no reino da glória, né? Então que o Espírito de Deus venha te dar sabedoria, venha te guiar no nome de Jesus. Então, se você quiser, só basta dizer: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e eu te aceito como único e suficiente Salvador. Procura uma igreja para frequentar, arrependa de coração, comece a ler a Bíblia e Deus vai te iluminar e te dar sabedoria para você seguir nessa jornada. Então é isso, pessoal. Só lembrando que hoje à noite temos um momento com as mulheres, só mulheres lá na igreja, e você é convidado, é aberto para quem quiser ir. Será a Noite das Maravilhas, 7 horas da noite lá na igreja. Toda mulher vá lá, vá receber da palavra, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E nessa quinta-feira, às 19h20, nós vamos estar pedindo a Deus, né, em favor daquelas pessoas que estão doentes, enfermas, para que Deus, não o homem, né, mas para que o Senhor venha com a sua misericórdia, com o seu poder, tocar nessas vidas, curá-las e libertá-las. Então, é isso aí. Quer dar algum alô final aí, David? Rapaz, pessoal, eu declaro uma semana abençoada na sua vida. E domingo também tem o culto da família, viu? Vocês estão convidados. Todo pessoal que está nos acompanhando, seja no sítio, seja pelo link da rádio, né, no grupo aqui do Verbo da Vida, muitas pessoas. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fica na paz do nosso Deus. Um abraço aí, que Deus abençoe. E até terça-feira, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus.